Fala pessoal, então, faz tempo que eu não apareço aqui, né? Tem um bom tempo mesmo. Aconteceu uma coisa que eu acho que tá sendo meio complicado a galera não falar muito a respeito, né? Até porque faz parte da nossa comunidade, que é a comunidade VTuber, ver um pouco a respeito e comentar um pouquinho também sobre o que aconteceu com a Galgura. Eu tô aqui com o L0, né? Olá. Com o nosso mano Kaiba também, que é VTuber, né, Kaiba? Salve, rapaziada. Então vamos lá, galera. A gente tem um videozinho aqui do canal VTubers Legendadas aqui pra gente dar uma olhadinha, pra ver um pouco, né, sobre o que a Gal fala ali, pá, né, enfim. Pra gente ter um nortezinho, tá? Vamos lá, deixa eu trocar de tela aqui pra vocês. O vídeo original dela tem uns 8 minutos, tá? Ela dando um resumo ali pra gente, né, do que... É o vídeo da graduação, basicamente. Exatamente. É a base. Então, vamos lá, pessoal. Hi. Hello, everyone. It's me, Gargura, from Hololive English Myth. Thank you for coming tonight and for being here. Really means a lot to me that you're here right now. I'll keep this short and to the point. I'm not so good with words, but Eu não sou muito boa com palavras, né, mas eu darei o meu melhor. I'll do my best. And please forgive me. I am reading off of some notes so that I don't forget anything. First of all, I'm really sorry for worrying you or upsetting you with this announcement. This has been a very long time coming. But today, I am here to announce that I will be graduating from Hololive on May 1st, 2025. My reasons being disagreements with management and company direction. Divergências com a gerência e direção da empresa. Vamos lá, chega a ser curioso porque toda vez que tem alguma graduação de VTuber, a galera sempre fala sobre isso, né? Sobre problemas com a empresa, sobre como que tá sendo as coisas, entendeu? O principal, né? Porque você não sai da empresa se não for por isso, né? É. Tipo, vamos ser honestos, graduação só acontece em dois casos. Ou quando você tá cansado da empresa, ou quando a empresa cansar de você. Mas não é graduação, das duas uma. Cara, também entra muito naquela questão do ritmo de trabalho, como que funciona o ritmo de trabalho, entendeu? Na agência é como se fosse tecnicamente uma firma, né, que a gente chama aqui no Brasil. Então você tem que cumprir metas É uma e empresa. bater meta, exatamente. Se bem que o bagulho agora é um pouco mais complicado, porque a Gura ela já fazia pouca live já faz tempo, né, de hoje. A Gura fica muito tempo sem fazer live. Não, mas Eu acho não é nesse sentido que eu digo, entendeu, L0? Talvez entre naquele ponto de que, por exemplo, as métricas anuais ou as métricas mensais não estão sendo suficientes, entendeu, para aquilo que a empresa quer, né? A gente sabe que empresa sempre visa lucros, correto? Sempre ganha mais, mais, mais e mais. Então, nesses casos, acaba acontecendo da galera aumentar a carga de trabalho, aumentar a frequência, tentar aumentar a produtividade para ver se traz mais lucros. Em muitos casos, às vezes os talentos, né, não conseguem manter o ritmo. Às vezes fica algo pesado, né? É realmente bem puxado, entendeu? Chega a pontos que, por exemplo, a pessoa deixa de viver o mundo real para focar só no trabalho, sacou? Então fica realmente bem complicado isso daí, né? Se bem que eu acho que o caso da Gura é um pouco diferente. Eu acho que realmente o caso da Gura é realmente mais a segunda parte, direção da empresa. Porque, pra quem não sabe, cada empresa tem meio que uma forma de agir. E a Hololive sempre teve uma visão meio de não ser só a VTuber fazer conteúdo, mas realmente fazer uma coisa como se fosse um show, meio como se fosse uma idol, que é no Japão, que é basicamente cantora, dançarina e tudo mais. E eu acho que é essa parte que a Gura tá de saco cheio. Porque realmente eu viro e falo, a Gura fazia pouca live faz tempo. E eu sinto que essa parte idol, uma parte que muitas que entraram naquela época do início da MIF, não queriam tanto, parece, às vezes. E eu acho que é por isso até que talvez ela tenha saído. Além de que eu acho que talvez a vibe nova da Hololive tenha mudado um pouco, eu não sei dizer. Tem muita coisa que ele não sabe. O negócio que falou realmente de métrica acontece, mas eu falo que da Hololive não era tão pesado quanto a gente sabe. Tem empresa que é muito pior que a Hololive nesse quesito. Visão de conteúdo e tudo mais, essa vibe assim. Ou seja, a expansão na criação de conteúdo, você fala. Ou seja, como você mencionou, a Hololive, eles querem que, por exemplo, os talentos façam mais do que simplesmente fazer live, por exemplo. Façam músicas, participem de eventos e outras coisas, né? Eu acho que pode ser mais essa parte de evento e de show em si. Realmente ela não tá mais com essa vontade e tudo mais, resolveu que mudar. Porque a Gura não fazia muita live, isso é uma coisa que vale citar. A Gura já não fazia muita live, e ela sempre, até o pessoal até zoava ela, que... Até zoava comentando que a Gura, tipo, era uma live a cada 2 meses, 2, 3 meses. É o clássico, né? Lembrou a senha do canal. É, lembrou a senha do canal. Então eu acho que realmente a parte dela não era
a questão de peso de live em si. Ou de gerar, assim, o que eu realmente quero dela mesmo é a questão, que eu acho que foi que ela saiu, é a questão de criação de conteúdo por fora. Show, gravação de voz, gravação de bagulho de voz. Músicas, né, e outras coisas. Uhum. Além tem outra coisa que eu queria comentar depois de terminar o vídeo, que pode também ser um motivo de por que isso aconteceu. Beleza, vamos continuar aqui. Deixa eu só me ajustar ali. I debuted in September of 2020 2020? with 4 other 5 anos já. incredibly talented girls who I respect and admire. I had barely any streaming or Ela fala que não tinha experiência com streaming. E, cara, isso acontece porque todo mundo que começa não tem muita experiência, né? É, normal. Ainda mais no cenário VTuber, né? Que é uma parada um pouco mais complicada, né, Zero, pra se entrar, eu diria assim, entendeu? Porque tem a questão do preconceito, né? Ai, o cara tá usando um boneco aí, coloca essa cara aí, entendeu? Entra nesse ponto, né? Ainda mais nessa época, que ela foi uma das primeiras, né, citar, ela foi uma que veio pra quebrar essa barreira pro ocidente, porque no Japão já era gigante. Uhum. E ela veio na primeira grande leva pro ocidente. Muito depois, tipo assim, boa parte porque a Hololive veio pro ocidente foi causado pela Hololive a Myth, que é essa leva aí da Gura, como também por uma VTuber japonesa, que saiu da Hololive por uma treta bem grande envolvendo a China, que era a Kiryu Koko, que atualmente é a Kison. Ela, basicamente, foi a grande causadora de tentar fazer VTuber ir pra fora. Expandir. E a Kison, ela não era da vibe muito idol, ela era da vibe muito mais shitposter e memes. Você pegar como ela fazia, ela era muito shitposter. Mano, ela fazia cada coisa insana que não dá pra descrever. Assim, procure alguns negócios. Mano, procure como é que era a intro dela de vídeo. Eu mostrei pro casal uma vez. É aquela lá que falava aquilo ali, casal. Nossa, mano. Cara, bem aleatório, velho. Bem aleatório, né? Mas tem. Então, eu acho que até essa mudança de talvez a Hololive tenha que voltar pras bases de idol no ocidente, essa é a razão da Gura ter saído, porque ela veio numa época que era muito mais memes. Cara, e entra naquele ponto também, Alizero, que, por exemplo, tá numa agência, de certo modo, isso meio que pode limitar a criatividade do talento, né? De poder se expressar, de poder criar conteúdo, formas de inovar, né? E também jogos que você pode jogar. O conteúdo que você cria tem que estar de acordo com as diretrizes da agência. Exatamente. Um é uma empresa, né? Então você tem que estar nos eixos, sacou? Dá um pouco mais longe que isso até. Pra você ter noção, na agência, eles não podem sequer escolher direito de jogos que eles vão jogar. Eles têm que escolher de uma gama de jogos que a agência permite você jogar. Por causa que acontece. A Hololive sofreu muito por causa disso com a Capcom. Pra quem quiser procurar, procura esse evento aí, que na Hololive Japão, eles fazem live do que bem entendiam. Um dia a Capcom meteu um processinho, quase matou a empresa, e desde então, não só a Hololive como outras agências, só permite o VTuber jogar jogos que eles têm a permissão da empresa ou do produtor pra poder jogar. É justamente pra evitar ter dor de cabeça, né? Inclusive, galera, antigamente era nem só a Capcom, tá? Era outras empresas. No passado era meio que. As empresas meio que repudiavam você pegar um jogo. Tipo assim, como assim você tá fazendo vídeo do meu jogo e publicando pra todo mundo ver o meu jogo? Sacou? Antigamente tinha muito isso, entendeu? Hoje eu diria que a grande maioria das empresas hoje de jogos, né, produtoras, tem a mente um pouco mais aberta, porque sabe o quanto isso pode ajudar, né, ao invés de atrapalhar, entendeu? Mas enfim, é épocas um pouquinho diferentes, né? Mas enfim, vamos... Sim, isso quase matou a empresa e por isso que a Hololive particularmente é uma das mais severas com isso. Além de também ser bem severa com que você pode fazer collab pra evitar problema. A maior empresa tem que se preservar mais. A empresa se preserva bem mais do que outras. Singing and dancing experience before. Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui pra gente voltar à linha de raciocínio. Eu mal tinha experiência com qualquer streaming. Any streaming or singing and dancing Ou canto, ou experience danças, before antes de entrar na joining empresa. this company. It was Sim. incredibly exciting, but also very intense and unexpected to be suddenly surrounded by so many eyes and expectations. I remember there being many days where the stress was so overwhelming that I couldn't eat or keep Eu nem food. conseguia comer ou manter a comida no estômago. Ou seja, eles entrou justamente naquele ponto que eu disse. Talvez muita coisa pra se fazer, muita expectativa, entendeu? Em cima do talento. E, né? Se bem que essa parte já tá falando mais da parte inicial. Tudo bem que eu acho que também tem essa pressão até hoje, mas essa parte que eu tô comentando parece que é mais do início de carreira dela. Pra alguém que, por exemplo, não tinha experiência nenhuma e do nada tem um monte de gente ali olhando pra você, passando aquela pressão, realmente é complicado, entendeu? E também tá criando essa abertura aqui, né? Essa abertura que não existia.
but the continuous support and patience of my wonderful community helped to lessen that feeling and pushed me to go on to do things that I didn't even know I was capable of. I am so lucky and so thankful for each and every one of you, to the opportunities given to me, and for the almost 5 years we've been able to spend together. It's been an honor and a dream come true to be your shark, your Goopa. With you, I've been able to achieve what I thought for a very long time would be impossible for a girl like me. I love being an idol and VTubing and watching all of my senpai, Kouhai, and the entire VTubing community grow into this amazing, colorful, and successful world. I love the banter we've shared over the years. I love your clips and compilations, your cosplays, fan art, every single bit of it. I am so lucky to have been loved in such a way. Those of you that sat and fretted over what to write, poured your hearts out to me in ink, please know that I have all of your letters, and I will seal them and keep them forever until the archaeologists dig them up in 300 years and try and decipher Achei fofo, mano. what a gargoyle Ela é was. fofa. Thank you for your compassion, your creativity, and your dedication to me. Thank you for waiting for me. Thank you for waiting for me to return on the outside. I'm feeling really optimistic for the future, and I hope you are too. Thank you, everyone, for letting me be your little shark. Então, galera, é isso daí, né? Ou seja, a gente viu que ela comentou que vai voltar aí com outros projetos futuramente, né? Não... Eu vi no Twitter a Iron Mouse falando que está ansiosa para projetos futuros. A Mouse tá ligada a Bishoujo. Será que... Oi? Tem que lembrar que a dona da personagem Galgura é a Hololive, então ela teria que começar com uma nova Cara, VTuber. quanto a isso Não, daí, é vocês outro podem youtuber. ter 100% de certeza que não vai rolar mais, porque Não, mas essa é uma parada que tem a respeito das agências VTubers. O modelo na Hololive, o modelo é da agência. Nem só com a Hololive, como, por exemplo, a gente pega aqui do Brasil, a Anel, né? Que é do mesmo jeito também, entendeu? Também. O modelo é da empresa, entendeu? O talento ele é mais responsável por dar vida ao modelo, mas não significa que, Verdade. né? Enfim. Na Bishoujo não é assim. A Bishoujo, o modelo não é deles. Então, interessante. É, bem por diferente da política de empresa. Eu não sei como é que é por exemplo, as que eu sei que é a assistente padrão de um modelo da empresa. É a Hololive, Praga Sanji, a Nelbaka e algumas outras. Eu sei que na Bishoujo não é. E na Phase Connect eu não tenho certeza. Que a outra agência tá crescendo bastante. Aí tem que se perguntar muita coisa com a saída da Gura. Uma coisa que eu acho importante citar é: a Gura, nesse ano, não é a primeira que saiu. Da Hololive English, ela é a quarta desse ano. Considerando que a Amélia foi meio esquisita, mas quem sabe que saiu da Hololive English até agora? A Amélia Watson, que foi no final do ano passado, nesse ano, que é da mesma geração da Gura. Uhum. A Fauna, que era da geração seguinte da Gura. A Mumei, que é da geração seguinte da Gura também era gigantesca. Essas duas também eram muito amadas. E agora a Gura. Curiosidade, quando a Gura saiu, o pessoal virou e falou, que foi muito perto da quando a Mumei saiu, o pessoal virou e falou: porra, eu sei que vocês têm a voz parecida, a gente brinca que vocês são as mesmas, mas não precisava sair junto. É isso, né? E tem a piada que eram as pessoas, porque as vozes são muito parecidas. Uhum. E eu acho que um grande motivo de por que tanta VTuber tá saindo, porque, por exemplo, a Fauna saiu e já voltou como indie. A Amélia também voltou como indie. Eu acho que um grande motivo que elas estão saindo pode ser uma única palavra: liberdade. Entra muito naquela questão de, tipo assim, cara, liberdade pra criação de conteúdo. Realmente acaba sendo puxado quando você tá numa empresa, porque, como você mencionou, né? Cara, tem regras pra ser seguida, tem jogos pra ser jogados. Cara, dentro da comunidade VTuber em si, cara, a gente sabe que existe até, como é que é? Caraca, lista negra, né? De collabs. Não, essa aqui, entendeu? Tem também as caras que a Live evita, mas aqui no Brasil tem essa lista negra que é... Outras tretas. As tretas lá é diferente, tá? Não, mas isso é só um exemplo de coisas que existem, entendeu? Ali no ambiente de trabalho da galera, sabe? Seguinte, ó, não vai fazer collab disso aqui, você não pode se envolver com isso e aquilo. É liberdade de criação de conteúdo, eles eram exatamente. Outra coisa também, vamos lá. Quando você é o seu próprio patrão, trabalha quando quer,
Entendeu? Leva no seu ritmo, sacou? Você não precisa, por exemplo, cumprir metas porque tem alguém que é investidor, caramba, 4, que tá em cima de você. Então é uma parada muito complexa, sabe? A questão da agência é realmente algo mais puxadinho, né? Tanto que divide em opiniões, né? A agência ela é ótima pra você se juntar, conhecer pessoas diferentes, né? Ali também crescer a comunidade em si, entendeu? Formar a comunidade também, né? De pessoas que vão estar te assistindo. Mas é realmente bem puxado. Eu diria que, assim, outra coisa que eu comentei pra quem quiser mais saber curiosidade, porque eu acho que tá tanta VTuber saindo e vai sair mais ainda de outras agências, procura o caso da Duke Bird. É um caso que, assim, é meio pesado algumas coisas, mas ele mostra que uma VTuber de uma agência grande saiu e fez sucesso fora. E eu acho que isso tá fazendo outros VTubers pensarem, pô, se ela conseguiu, eu também posso. Esse aqui vai entrar num ponto que eu ia puxar anteriormente, mas eu desisti, mas a gente vai puxar de novo. E aquilo. Cara, se você já é conhecida por fazer um personagem, por exemplo, eu sou conhecido por fazer meu personagem, correto? Correto. Sou grande, faço parte de uma agência, beleza, entendeu? Ou seja, as pessoas já sabem como que funciona As pessoas já sabem como é o seu carisma, como que é você, entendeu? Ali, sim, atuando para um personagem. A gente teve um caso recente aqui no Brasil, que saiu de uma agência e foi, cara, sim, ainda continua sendo um sucesso. Lá fora tem muita gente, entendeu? Inclusive. Agora entra naquele ponto. Será que isso daí tá servindo de incentivo para outros talentos fazerem isso? Saírem e se tornarem artistas independentes, entendeu? Talentos independentes. Seguir carreira solo. Abrir aspas aí. Porque, mano, para e pensa. Pô, tu vê 3, 4 caras que é grande fazendo. Você também é grande. Você vira e fala, porra, por que eu tô aqui preso? Eu não preciso ficar aqui. Entra nesse ponto de que, vamos dar um exemplo da própria Gura. Por que eu tenho que ficar presa a Hololive? Se ela consegue ter esse tamanho sem a Hololive, por que ela ficar presa a Hololive? Ela consegue ter uma comunidade que vai apoiar, entendeu? As ideias dela, sim, os projetos que ela tem em mente. Cara, é liberdade, velho. É libertador isso. Entendeu? Sim. Como ela mesma disse ali, pessoas me olhando. Por mais que aquilo tenha sido no início, Elisera, eu tenho certeza que não mudou muita coisa. A questão da expectativa, a mesma coisa, né? E, cara, chegar ao nível e o tamanho que ela tem no cenário VTuber, cara, é coisa de louco, tá, pessoal? Vale destacar que a Gura, muita gente já conhece o nome real do antigo modelo da Gura, porque a Gura ela já foi meio que uma VTuber por um tempo, antes de estar pra Hololive, mas foi tipo uma coisa bem pequena. Eu não vou falar aqui o nome porque eu não lembro, mas se vocês quiserem, procurem, é bem fácil achar. E a Gura é bem conhecida já nesse ponto, tá? Uhum. Então, tipo assim, a galera já sabe quem é a Gura e já sabe quem olhar pra esperar próximas informações. Cara, sejamos sinceros, mano. Agora parece que com qualquer modelo soltar um A, a galera já sabe que é ela, né? Não, já vai saber. E eu falaria pra vocês ficarem de olho que eu não duvido que ela vá pra talvez VShojo, ou talvez a VShojo ajude a fazer o modelo. Pra quem não sabe, tem uma VTuber indie chamada, que era de uma agência grande, da Sanji, que é a Mint Fantome. Ela era da agência, ela saiu da agência, a VShojo ajudou ela a fazer o modelo, porém a VShojo ela não é parte da VShojo, mas ela é indie. Que doideira, né? Aí, né? Eu não duvido que talvez uma coisa semelhante aconteça com a Gura. Bom, então, esperar aí pra gente ter mais novidades, né, a respeito. Bom, gente, esse foi o videozinho, tá? Foi mais a gente comentando a respeito dessa saída da Gura, né? É tecnicamente, entre longas aspas, o fim da Galgura, né? Na Hololive, né? A Galgura da Hololive. Agora, exatamente. É o início é o início da vida dela como alguém por fora agora, né? Carreira solo. Né? Carreira solo, carreira indie. Tem que evitar de sumir, cara. Eu tô sumido desse canal, tô uns 5 meses sem aparecer aqui. Não sei se me daqui a pouco. Daqui a pouco faz igual a Gura aí, ó. Mas ele vai se graduar do quê? Dele mesmo? Ele vai se autograduar dele mesmo? Graduar da carreira solo.